O amor é uma das experiências mais intensas e misteriosas da vida. Quando uma relação termina, especialmente se a outra pessoa ainda nos ama, pode parecer um paradoxo impossível de compreender. Por que alguém que diz amar-nos decide afastar-se? Que forças ocultas atuam na psique para tomar uma decisão assim? Desde a perspectiva de Carl Jung, a resposta não está na superfície, mas nos recantos mais profundos do inconsciente. Jung ensinou que dentro de cada ser humano existem forças em conflito. A consciência e o inconsciente, a luz e a sombra, o desejo e o medo. No amor, essas forças intensificam-se, pois quando nos unimos a alguém, não partilhamos apenas a nossa melhor versão, mas também as nossas feridas, os nossos medos e aquilo que reprimimos. O amor não é apenas um vínculo emocional, mas um espelho no qual se refletem as nossas verdades mais ocultas. Se alguém te deixou apesar de te amar, é possível que não tenha sido por falta de sentimentos, mas porque no fundo a sua psique se viu confrontada com algo que ainda não estava pronta para enfrentar. Jung falava do processo de individuação, a necessidade de cada pessoa encontrar-se a si mesma antes de poder fundir-se verdadeiramente com outra. Muitas vezes, as relações terminam não porque falte amor, mas porque esse amor nos confronta com aspectos de nós mesmos que não estamos preparados para ver. As relações não nos trazem apenas felicidade e companhia, mas também despertam as nossas sombras. Essa pessoa que te deixou, ainda te amando, pode ter visto em ti aspectos de si mesma que lhe geraram conflito. Talvez fosses o reflexo de uma parte do seu ser que ainda não tinha curado. E em vez de enfrentar esse processo, o seu inconsciente impulsionou-a a afastar-se. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode levar-nos a um entendimento de nós mesmos. Se o amor dela por ti se transformou num desafio interno, se lhe recordavas as suas feridas não resolvidas, é possível que o único caminho que a sua psique encontrou tenha sido o da distância. Mas isso não acontece apenas no outro. Também acontece em ti. Se alguém se afastou da tua vida, é importante perguntares-te: que parte de mim está a ser desafiada por esta experiência? Que emoções me desperta esta separação e o que posso aprender com elas? Porque, se o amor é um espelho, a dor de uma perda também o é. O amor pode trazer à tona medos ocultos. Para alguns, é o medo de não serem suficientes. Para outros, o terror ao abandono, à rejeição, à vulnerabilidade. Se alguém te amou, mas se foi, é provável que no seu interior se travasse uma batalha entre o desejo de ficar e o temor do que esse amor implicava. O amor verdadeiro é um ato de entrega e exposição total, e nem todos estão preparados para isso. Além disso, Jung falava dos arquétipos que regem a nossa psique, padrões universais que influenciam a nossa forma de nos relacionarmos. Um desses arquétipos é o do amante, aquele que anseia pela união e pela conexão profunda. Mas ao lado dele, coexistem outros arquétipos que podem gerar conflito. O solitário, que teme perder a sua independência, a criança ferida, que desconfia do amor por experiências passadas, a sombra, que projeta os seus próprios medos na outra pessoa. Quando uma pessoa se afasta ainda sentindo amor, muitas vezes é porque esses arquétipos entraram em jogo. Talvez o amante quisesse ficar, mas o solitário precisasse de espaço. Talvez a criança ferida temesse ser novamente magoada e preferisse fugir antes de se expor à dor. Ou talvez a sombra se manifestasse e começasse a distorcer a percepção da relação, criando dúvidas, medos ou conflitos que pareciam insuperáveis. É fácil pensar que o amor deveria ser suficiente para que duas pessoas permaneçam juntas. Mas Jung mostra-nos que há forças mais profundas em ação. O amor não só une, como também desafia. Não só cura, como também confronta. E por vezes, esse processo é demasiado intenso para que alguém o enfrente naquele momento da sua vida. Se alguém te deixou ainda te amando, não significa que o amor não fosse real. Não significa que fizeste algo errado ou que não foste suficiente.
significa que esse amor despertou algo na outra pessoa que ela ainda não estava pronta para processar. Significa que, em vez de procurares explicações externas, a resposta está no interior, no mundo simbólico do inconsciente. E o mesmo acontece contigo. Porque se estás aqui, a ouvir estas palavras, é porque esta experiência te tocou de forma profunda. E essa é a verdadeira pergunta que Jung nos convidaria a fazer. O que é que esta experiência me está a mostrar sobre mim mesmo? A dor de uma separação é um limiar para o autoconhecimento. É um chamamento silencioso do inconsciente que nos convida a olhar para além da história que contamos a nós mesmos e a ver a verdade que ignoramos. Quando alguém nos deixa ainda nos amando, a tendência natural é buscar respostas no outro. Por que o fez? O que lhe faltou? O que mudou? Mas Jung ensinou-nos que a verdadeira transformação ocorre quando, em vez de olharmos para fora, nos atrevemos a olhar para dentro. Quando uma pessoa se afasta da tua vida, deixa um vazio. Esse vazio é incômodo, por vezes insuportável. É como se uma parte de ti tivesse sido arrancada de repente. Mas o que realmente se foi não é apenas a pessoa, mas a projeção do que essa relação significava para ti. E aqui está a chave. A dor que sentes não é apenas pela perda do outro, mas pela perda de uma parte de ti que acreditavas ter encontrado nessa relação. Jung falava do conceito de projeção, o fenômeno pelo qual atribuímos aos outros aspectos da nossa psique que não reconhecemos em nós mesmos. Quando amamos alguém, não vemos apenas essa pessoa, mas projetamos nela qualidades, significados e emoções que, na verdade, provêm do nosso interior. Vemos no outro o que ansiamos, o que nos falta ou o que tememos perder. E quando o outro se vai, sentimos que nos arrancou algo essencial, quando, na realidade, o que se desvaneceu foi a ilusão de que essa parte de nós estava no outro. O amor é um intercâmbio de espelhos. Refletimos-nos mutuamente, vemo-nos no outro, sentimos-nos completos através do seu olhar. Mas quando esse reflexo desaparece, fica o desafio de nos encontrarmos no nosso próprio espelho. Não é por acaso que o fim de uma relação desperte um turbilhão de emoções: tristeza, raiva, ansiedade, desespero. Cada uma dessas emoções é uma peça do quebra-cabeças que o inconsciente nos oferece para integrar. O inconsciente não distingue entre o que acontece fora e o que ocorre dentro. Para ele, a perda de alguém pode sentir-se como a perda de uma parte da alma. E é por isso que a dor de um amor não correspondido ou de uma separação pode ser tão profunda. Não é apenas a ausência do outro, é a confrontação com as nossas próprias carências, as nossas próprias sombras, as nossas próprias feridas não resolvidas. Mas aqui está o ensinamento mais poderoso. Se o amor foi um espelho, então o que viste nessa pessoa, o que te fez sentir, o que te inspirou, não desaparece com a sua partida, porque tudo o que viste no outro era na realidade uma parte de ti. Se amaste a sua ternura, é porque a ternura existe em ti. Se te enchia a sua paixão, é porque a paixão é um fogo que arde no teu interior. Se a sua companhia te dava paz, é porque essa paz é algo que podes cultivar dentro de ti. A lição de Jung é clara. O amor não é algo que recebemos, é algo que despertamos dentro de nós mesmos. E quando alguém se vai, o que realmente nos dói não é a ausência do seu amor, mas a desconexão com essa parte de nós que acreditávamos que só existia através deles. Mas aqui está o paradoxo. Essa parte nunca se foi, sempre esteve aí. Só que a projetaste no outro, em vez de a reconheceres em ti mesmo. E a verdadeira cura ocorre quando, em vez de procurares no outro o que pensas ter perdido, te atreves a encontrá-lo dentro de ti. A pessoa que te deixou pode ter se ido porque sentia que a relação a empurrava para um lugar para o qual ainda não estava pronta. Porque, sem saber, tocaste fibras da sua psique que ainda não tinha curado. Ou porque, no seu próprio processo de individuação, sentiu que precisava estar sozinha para compreender quem realmente era.
Mas o mesmo acontece contigo. Se hoje te dói a sua ausência, é porque a sua presença tocou algo em ti que precisa ser compreendido, integrado e abraçado. As relações são portais de transformação. Não chegam à nossa vida por acaso, nem terminam sem um propósito. Cada pessoa que amamos deixa uma marca na nossa psique, uma marca indelével que nos mostra algo sobre nós mesmos. E se hoje estás a atravessar a dor de uma despedida, lembra-te disto. A história que partilhaste com essa pessoa não foi em vão. Foi um capítulo da tua jornada. Um espelho no qual pudeste ver-te com mais clareza, mas o espelho não se quebrou. Continua a refletir-te, embora agora te caiba aprender a olhar para ti sem depender do reflexo de outro. Porque o amor verdadeiro, aquele que Jung descrevia como a integração dos opostos, começa quando te atreves a amar-te a ti mesmo com a mesma intensidade com que amaste essa pessoa. E quando consegues isso, algo extraordinário acontece. Deixas de buscar fora o que sempre esteve dentro de ti. Percebes que o amor não se trata de te agarrares a alguém, mas de partilhares a partir da plenitude. E quando alcanças essa plenitude, as pessoas certas chegam à tua vida, não para te completar, mas para caminhar ao teu lado numa jornada em que ambos estão completos. O que realmente importa não é quem se foi, mas o que descobriste no processo. Porque no final, a verdadeira pergunta não é por que alguém te deixou ainda te amando, mas o que aprendeste sobre ti mesmo através da sua partida. A dor de uma despedida é uma forma de iniciação. Não é apenas um fim, é um rito de passagem que te obriga a enfrentares o que há dentro de ti quando tudo o externo se desvanece. Jung ensinou-nos que quando nos resistimos a aceitar a realidade da perda, é porque algo em nós não quer soltar a ilusão que construímos com essa pessoa. Agarramo-nos ao que fomos na relação, à identidade que desenvolvemos junto dessa pessoa, porque soltá-la significaria enfrentar um vazio aterrador, o de não saber quem somos sem o outro. Mas esse vazio não é algo que devas temer. Na verdade, é o espaço onde ocorre a verdadeira transformação. A razão pela qual muitas pessoas sofrem durante anos após uma ruptura não é porque o amor ainda viva, mas porque ainda não aprenderam a redescobrir-se sem a imagem do que foram nessa relação. Continuam presas a uma identidade que criaram nesse vínculo, temerosas do que significaria construir uma nova. Aqui entra um dos princípios mais importantes de Jung: a morte simbólica. Na alquimia, o processo de transformação começa com a dissolução da forma anterior. Um velho eu deve morrer para que algo novo possa surgir. E no amor acontece o mesmo. Quando alguém se vai, o que realmente está a morrer não é apenas a relação, mas a versão de ti mesmo que existia dentro dela. O mais difícil de aceitar é que essa morte é necessária. Sem ela, não há evolução. Sem ela, continuaríamos presos numa identidade que já não nos pertence. E embora no início o vazio possa parecer insuportável, com o tempo descobrirás que é o espaço onde floresce o teu verdadeiro ser. O amor é uma jornada de autodescoberta, mas muitas vezes confundimos o amor com a dependência. Esperamos que a outra pessoa nos dê o que não aprendemos a dar a nós mesmos. Procuramos validação, segurança, propósito. Mas quando o outro se vai, vemo-nos obrigados a perguntar-nos: quem sou eu sem esta relação? Onde encontro o meu valor se não for no olhar do outro? A resposta a essas perguntas não está em voltar atrás, nem em procurar alguém que preencha esse vazio. A resposta está no processo de individuação que Jung descreveu. A jornada de te tornares uma pessoa completa por ti mesmo, sem depender de ninguém para te sentires pleno. Talvez a pessoa que te deixou não estivesse pronta para esse processo. Talvez, no fundo, o amor dela por ti não tenha sido suficiente para enfrentar a sua própria sombra. Mas isso não significa que devas ficar estagnado no mesmo lugar. Não significa que devas carregar a decisão dela como uma ferida que nunca cura. A partida dela fez parte do seu próprio caminho.
Mas o que faças com a sua ausência depende inteiramente de ti. Quando o amor termina, muitas pessoas tentam preencher o vazio de imediato. Mergulham em novas relações, procuram distrações, tentam apagar a dor com prazeres passageiros. Mas o que Jung nos ensina é que a dor não é um inimigo, é um guia. É o mestre que te leva às partes de ti que mais precisam ser vistas, compreendidas e integradas. Se hoje sentes um vazio no teu interior, não o evites. Não o ignores. Escuta-o. Porque dentro desse vazio há respostas que jamais encontrarás noutra pessoa. Se alguém se foi ainda te amando, significa que o amor dele não foi suficiente para sustentar o peso da sua própria sombra. Mas o que realmente importa não é porque se foi, mas o que faças tu com o que ele deixou no teu interior. E aqui é onde ocorre a transformação real. Porque a verdade é que ninguém te pode abandonar se tu não te abandonares a ti mesmo. Ninguém te pode fazer sentir perdido se aprenderes a encontrar-te dentro do teu próprio mundo interior. A pessoa que se foi apenas um reflexo de uma parte de ti que ainda precisa ser descoberta, curada e integrada. Se hoje te dói a sua ausência, é porque a sua presença te mostrou algo que deves integrar em ti mesmo. E quando conseguires fazer isso, quando compreenderes que o que realmente procuravas no outro sempre esteve dentro de ti, então a dor deixará de ser um fardo e tornar-se-á uma porta para a tua própria evolução. Tudo na vida tem um propósito, até mesmo aquilo que nos parte. Especialmente aquilo que nos parte, porque na fragmentação é que encontramos as peças de nós mesmos que ignoramos por tanto tempo. O que hoje vês como uma perda irreparável, com o tempo verás como o evento que te levou a despertar, a descobrir uma força dentro de ti que não sabias que existia. Não foste abandonado, não foste rejeitado. O que aconteceu foi um rearranjo no universo, um ajuste que, embora agora pareça injusto ou doloroso, na realidade está a empurrar-te para um caminho que ainda não podes ver com clareza. Porque quando algo se vai da tua vida, falo para abrir espaço a algo melhor. Jung dizia que o inconsciente está sempre a enviar-nos sinais, mas muitas vezes recusamo-nos a ouvi-los. Agarramo-nos ao que já não nos pertence. Insistimos em relações que cumpriram o seu ciclo. Queremos obrigar o destino a alinhar-se com os nossos desejos, sem entender que, às vezes, o melhor que nos pode acontecer é que algo termine. Porque em cada fim há uma semente de renascimento. Agora tens duas opções: continuar a resistir à mudança, alimentando a dor com perguntas sem resposta, com suposições, com nostalgia, ou abraçar esta experiência como uma oportunidade para te elevares, para te transformares numa versão de ti mesmo que nem sabia ser possível. O que mais te assusta neste momento é soltar. Mas soltar não significa perder, significa confiar. Confiar que, se algo se afastou da tua vida, é porque o seu papel na tua história já se cumpriu. Confiar que o amor que sentes não é algo que desaparece com a ausência do outro, mas algo que pode transformar-se num amor maior, um amor por ti mesmo. Quando consegues isso, quando, em vez de te lamentares pelo que se foi, começas a focar-te no que está por vir, tudo muda. A tua energia muda, a tua visão da vida muda, e é aí que começas a atrair as pessoas e experiências que realmente estão alinhadas contigo. Porque já não estás a procurar preencher um vazio, mas a partilhar a partir da plenitude. A pergunta não é por que se foi. A pergunta é: quem vai ser agora que tens este espaço para te descobrires? O que vem para ti é maior do que imaginas, mas precisas de dar um passo em frente. Precisas de deixar de olhar para trás e começar a construir a partir do presente. Porque o amor verdadeiro não é aquele que depende de alguém, mas o que nasce dentro de ti, quando compreendes que sempre foste suficiente. Se esta mensagem ressoou contigo, não estás sozinho. Há milhares de pessoas a passar pelo mesmo neste momento. Partilha este vídeo com alguém que precise dele, alguém que esteja a procurar respostas, alguém que talvez ainda não entenda que o que está a viver é apenas uma transição para uma nova versão de si mesmo.
Deixa-me o teu comentário aqui embaixo e diz-me o que mais te impactou nesta mensagem. Qual foi a ideia que te fez ver a tua situação com novos olhos? As tuas palavras podem inspirar alguém que esteja a passar pelo mesmo. E se ainda não o fizeste, inscreve-te no canal e ativa o sininho, porque este é apenas o começo. Juntos estamos a construir uma comunidade onde o conhecimento e a reflexão nos ajudam a transformar a nossa realidade. E quando interages com este conteúdo, quando o partilhas, quando deixas o teu comentário, ajudas a que esta mensagem chegue a mais pessoas que dela precisam. Porque o que hoje compreendeste, alguém está prestes a descobrir. E lembra-te, não se trata de recuperar o passado. Trata-se de te preparares para o futuro que realmente mereces. O melhor ainda está por vir. Nos vemos no próximo vídeo.